Olá, meus queridos e queridas do Universo Psico, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo. Aqui no Universo Psico, nós falamos sobre comportamento e sobre as contribuições da psicologia para que você possa viver cada vez melhor e se superar. Você gosta desses assuntos? Então se inscreve no nosso canal e já curte o nosso vídeo, está bem? A terapia cognitivo-comportamental é a abordagem que eu utilizei, que eu escolhi para utilizar nos meus atendimentos em consultório. E por isso que hoje eu quero explicar para você, que é leigo, não é psicólogo ou psicóloga, brevemente sobre o funcionamento e os princípios da terapia cognitivo-comportamental. Vem comigo que eu vou te explicar de uma maneira bem tranquila, bem simples e bem legal. Mas o que é isso? Eu vou tentar explicar aqui, dando alguns exemplos, tá? Então vamos lá. Imagine uma situação. Imagine que tem alguém conversando com uma pessoa ao telemóvel. Então imagine que esta pessoa está conversando com um amigo chamado César. Esta é o que? Uma situação cotidiana. Aí no decorrer desta ligação, esta pessoa ela é invadida por um pensamento que nós chamamos na terapia cognitivo-comportamental de pensamento automático. Todos nós temos vários pensamentos automáticos no decorrer das nossas vidas e até durante o dia, tá? O pensamento automático, ele passa como um flash pela nossa mente e muitas vezes nós não percebemos. Esse pensamento automático, ele é fruto de crenças que nós vamos, disfuncionais que nós vamos desenvolvendo no decorrer da vida. Em outro vídeo eu falo um pouquinho mais sobre o que seriam essas crenças. Mas por enquanto, pessoal, vamos ficar no exemplo, tá? Então imagine que a Márcia está conversando ao telemóvel com o César. E a conversa vai muito bem, até que, sem nenhuma evidência concreta, sem que o César fale nada de diferente, vem um pensamento automático que é o seguinte: ele não está interessado no que eu digo. Esse ele não está interessado no que eu digo, quando é muito recorrente, quando não tem nenhuma evidência, porque o diferencial do pensamento automático é que ele não tem nada que o justifique, tá? É lógico que algumas vezes aquilo é real, a pessoa não está mesmo muito interessada no que a gente diz e ela demonstra de alguma maneira. Mas o pensamento automático não, ele não está respaldado em nenhuma evidência concreta. Mas a Márcia pensa, o César não está interessado no que eu digo. Mas o nosso cérebro, ele não distingue de imediato que aquele pensamento automático não tem base nenhuma. Então, esse pensamento automático, ele tem o poder de gerar o quê? Emoções e sentimentos. E como o pensamento automático, geralmente ele é ruim, ele é desfavorável, as emoções e os sentimentos que ele vai gerar também serão ruins e desfavoráveis. Então, se eu penso que estou a conversar com um amigo, ou com alguém que eu goste, e a pessoa não está interessada no que eu digo, as emoções e sentimentos decorrentes desse pensamento não tem como ser bons, né? Então, aqui no exemplo, vamos imaginar que a Márcia sentiu tristeza, que ela se sentiu rejeitada, que ela sentiu medo de estar sendo inconveniente, uma série de pensamentos ruins. As emoções e sentimentos desencadeados por pensamentos automáticos, eles geram o que nós chamamos de comportamentos de autossabotagem. Então, o que a Márcia fez? Fingiu que precisava desligar e encerrou a conversa mais rapidamente do que ela queria, do que precisava. Ela interrompeu a conversa, ok? Então, tem uma situação que gerou aí pensamentos automáticos, que gerou emoções ruins e que gerou um comportamento de autossabotagem. Se isso for uma situação isolada ou muito rara na vida da Márcia,
não vai trazer grandes consequências. Mas imagine que esse pensamento automático aí esteja ligado a uma crença, sabe, de autoestima prejudicada, de uma crença muito forte de não se achar alguém interessante, digno de atenção. Algo mais estrutural. Essas crenças geram pensamentos automáticos. Então, crenças disfuncionais geram pensamentos automáticos que, por sua vez, geram emoções e sentimentos que são ruins e comportamentos de autossabotagem. Se isso acontece raramente, ok. Se isso acontece com muita frequência, pode trazer severos prejuízos à vida da pessoa, aos relacionamentos dela, ela pode perder oportunidades, pode gerar ansiedade. Imagine que a crença é de ser alguém inadequado, né? Pode gerar ansiedade em situações sociais, uma série de fatores. Muito bem, a partir desse exemplo, vamos pensar no que a terapia cognitivo-comportamental se propõe a fazer. Nós trabalhamos com duas vertentes. Uma é o trabalho cognitivo. Então, o paciente, ele nos procura e nós vamos começar aí uma investigação. Para quê? Para descobrir, vamos saber qual é a queixa. Às vezes é uma depressão, é uma ansiedade, ou a pessoa sente que a vida dela está meio que amarrada, que não avança, ou é muita insegurança. Nós vamos começar a investigar pensamentos automáticos. Quais serão os pensamentos automáticos que influenciam nos sentimentos e comportamentos da pessoa? A partir da identificação dos sentimentos, dos pensamentos automáticos, a gente vai chegando e trabalhando nas crenças nucleares, nas crenças centrais que dão respaldo a esses pensamentos. Porque esses pensamentos, eles não têm respaldo na situação necessariamente. O César, do exemplo que eu dei, ele não deu nenhuma demonstração de que ele não estava interessado na conversa com a Márcia, tá? O pensamento automático, ele estava sustentado em uma crença. A partir da investigação dos pensamentos, nós vamos chegando a essas crenças. E o paciente vai adquirindo o quê? Conhecimento e domínio dos pensamentos automáticos e das crenças que geram a comportamentos autossabotadores e a sentimentos e emoções que são muito ruins, tá? Então, essa é a base, uma das bases do trabalho, o trabalho cognitivo. Só que é o seguinte, o trabalho cognitivo, ele gera conhecimento. Ele gera autoconhecimento. Isso é muito bacana e já é muito transformador para a vida da pessoa. Só que não é suficiente, tá? Porque você pode fazer as maiores descobertas do mundo e ter insights maravilhosos. Eles sozinhos não podem garantir mudança na sua qualidade de vida se você não fizer nada com eles. Tem um outro vídeo que eu fiz e eu vou deixar aí no card para se depois alguém quiser conhecer, que é sobre um jovem, uma jovem que fez muito tempo de terapia, mas continuou a ter o mesmo comportamento, que era o de entornar o vinho nos restaurantes. Quer dizer, ela adquiriu o conhecimento, ela descobriu porque fazia aquilo, mas ela não parou de fazer. Então, o conhecimento, ele é transformador, mas ele tem que vir ali associado com a ação. Então, por que a abordagem chama cognitivo-comportamental? Porque a gente tem o trabalho cognitivo, mas tem também o trabalho comportamental. Muito bem, se nós já identificamos, ficamos aí várias sessões identificando pensamentos automáticos, discutindo sobre crenças que levaram a esses pensamentos automáticos, e agora, o que a gente faz com isso? A gente vai pensar e desenvolver estratégias para fazer frente, para contrapor a esses pensamentos automáticos e esses comportamentos de autossabotagem. Quais estratégias? Na terapia cognitivo-comportamental a gente usa algumas, mas todas elas são sempre discutidas e adaptadas de acordo com o perfil
do paciente. Então, o trabalho cognitivo é feito bastante nas sessões no consultório e o trabalho comportamental a gente chama de lição de casa. Nós desenvolvemos juntos algumas estratégias e propomos que o paciente ele se desafie no seu dia a dia, porque a vida dele vai para muito além daqueles 50, 60 minutos no consultório, tá? Então, colocar estas estratégias em prática, e assim, pouco a pouco, ele vai quebrando hábitos autossabotadores. À medida que ele vai tendo experiências de sucesso, vai ganhando mais segurança e aquelas crenças limitantes, elas vão perdendo força cada vez mais. Então, na terapia cognitivo-comportamental, o trabalho é muito em parceria e conjunto entre o terapeuta e entre o paciente. Eu gosto muito de dar exemplos, né, de fazer analogias. Então, pensa na seguinte situação. Os benefícios do conhecimento, eles aparecem na terapia cognitivo-comportamental quando eles são colocados em prática, tá? Por mais que o insight em si seja transformador. Então, imagine que você derrubou, de alguma maneira, você tinha 2 recipientes ali de temperos na mesa, um saleiro e um pimenteiro, tá? E você, de alguma maneira, também derrubou aquilo sobre a mesa e os grãos ficaram completamente misturados. Passou um vento ali, misturou tudo. Poxa vida, isso não podia ficar misturado. Você precisa dos temperos separados. Isso não podia ficar misturado. E aí, o que a gente vai fazer? Poxa, os grãos são minúsculos, então separar um a um seria completamente inviável, ou demoraria uma eternidade, ou até mesmo não seria possível. Aí o que você faz? Se você não, você vai acessar, tentar lembrar de conhecimentos que você tenha sobre o sal e a pimenta, e se você não tiver, você vai investigar aquilo, tá? Então, por exemplo, o cloreto de sódio, que é do sal, ele dissolve na água. Se você colocar água sobre o sal, ele dissolve. A pimenta não. A pimenta não dissolve na água. Tá. Poxa, eu tenho esse conhecimento. Cloreto de sódio dissolve na água, pimenta não dissolve na água. Legal. Isso me dá uma pista, mas só esse conhecimento, ele não resolve o meu problema. Então, o que eu tenho que fazer? Pensar em uma estratégia. O que nós podemos fazer? Aí vamos pensar. Vamos colocar tudo aquilo que está sobre a mesa, né, a parar e colocar em uma vasilha e jogar água sobre essa mistura de sal com pimenta. Joga água sobre aquela mistura, espera um pouquinho. O sal vai dissolver, porque ele é cloreto de sódio, e a pimenta vai o quê? Boiar. Aí o que eu vou fazer? Vou remover a pimenta com uma colher, não é? E esperar que a água dissolva para depois retirar o sal que vai ficar depositado no fundo. Veja, é um exemplo banal e óbvio que essa não seria a única forma possível, mas é para ilustrar. Então, aquele conhecimento que eu tinha sobre o cloreto de sódio me ajudou quando eu coloquei em ação, quando eu desenvolvi uma estratégia a resolver um problema, não é mesmo? De maneira semelhante, é o que a gente tenta fazer na TCC, na terapia cognitivo-comportamental. Vamos ajudar o paciente a ter autoconhecimento, a descobrir coisas sobre ele mesmo, e aí é o trabalho cognitivo, mas depois, a partir desse conhecimento, desenvolver estratégias comportamentais para que ele possa verdadeiramente mudar a realidade dele, tá? Então o segredo é autoconhecimento mais ação. Na TCC, os terapeutas da terapia cognitivo comportamental, nós defendemos que é crucial compreender os processos mentais, as crenças limitantes, descobrir os pensamentos automáticos, mas igualmente importante é fazer uso desse conhecimento, porque não adianta saber por que você se sente mal. Antes eu me sentia mal e não sabia o motivo. Agora eu sei o motivo e continuo a me sentir mal. Não, isso não resolve. Então, não é suficiente saber por que você se sente mal se você não fizer
Nada para mudar a sua realidade. O que a gente busca é ajudar o paciente a mudar a realidade dele para ter uma qualidade de vida cada vez melhor e ser cada vez mais feliz. É isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, dá a sua sugestão sobre temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o canal, tá? Olha, um grande beijo, até o nosso próximo bate-papo.